Olá, investidores, tudo bem? Começando mais um fechamento de mês, fechamento do mês de novembro, fazendo o nosso tradicional boletim LA. Dessa vez, de um modo um pouco diferente do que vocês estavam acostumados das últimas vezes. Geralmente eu sempre trago o Paulo Pedroso, sócio fundador da LA, para a gente bater um papo. Dessa vez ele não pôde estar aqui presente, mas eu vim aqui para falar tudo o que aconteceu no mês de novembro. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e não me conhece, eu sou Guilherme Miranda, sócio estrategista da LA, e esse é o nosso boletim mensal. Vamos lá, começando de fora para dentro, como eu sempre falo, vamos começar um pouco dos países e das economias externas para a gente vir para a interna, que é o que mais movimenta aqui e fez a nossa economia se movimentar muito forte ao longo do mês de novembro. Começando um pouco pela China, acho que a China novamente demonstrou um crescimento fraco, né? A gente ainda é muito preocupado com o que a China pode fazer, com a expectativa de tudo aquilo que a China pode fazer para o mundo, e essa é a grande verdade, né? Eu sempre gosto de dizer que se a gente estivesse num avião e a gente tivesse duas turbinas, de um lado a gente tinha a turbina chamada China e do outro lado a gente tinha uma turbina chamada Estados Unidos. E essa turbina China parece que ela não está com tanta força para esse momento, né? A China ainda vem patinando no que a gente diz estímulos. O governo constantemente vem a público e diz sim, iremos fazer alguns estímulos para auxiliar a economia como um todo, mas na verdade o mercado interpreta que esses auxílios não estão sendo fortes o suficiente. A China vive hoje um momento muito peculiar. Se a gente fosse dividir a China num bloco, a gente sabe que 30% hoje do PIB chinês vem da área de construção civil, a área imobiliária, e hoje é um dos setores mais prejudicados na economia atual da China. A China viveu um mês de novembro talvez um pouco tumultuado, a gente teve o G20, né, em Xangai, uma reunião ali onde ajudou um pouco talvez para a China apaziguar, né, essa frente de negócios com o Ocidente. Na verdade, ele foi ali e usou essa reunião do G20 mesmo para falar, gente, calma, eu tô aqui, tô fazendo alguma coisa. E tivemos também a edição do G20 aqui no Rio de Janeiro, e pro nosso lado, o Brasil foi até um pouco mais benéfico do que a reunião em Xangai, né? A gente viu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tendo algumas conversas ali, vamos dizer, privadas, né, com o governador chinês, com o presidente de tudo aquilo, né, do grande império chinês, e isso foi bom, né, e isso o mercado viu com bons olhos. Talvez em um momento onde os Estados Unidos vai talvez fazer uma vista grossa para algumas coisas ali na China, vai exercer algum poder ali que possa prejudicar esse comércio bilateral entre Estados Unidos e China, o Brasil levantou a mão e disse, opa, peraí, estamos aqui e queremos aprofundar essa parceria. Falando um pouco da Europa, a Europa mais uma vez ali, né, a Europa parece aquele filho que a gente aposta tudo, ele parece que vai e ele fica de recuperação no final do ano, mas a gente sabe que ele vai passar de ano, né? O crescimento ainda é muito fraco, a inflação ainda muito perene, muito persistente, né? Talvez numa alternativa que chocou, não vou dizer que chocou, mas deixou o mercado um pouco mais receoso, né? O BCE, que é o Banco Central Europeu, não fez um corte da taxa de juros, ele manteve ali a taxa de juros, não teve elevação, não fez nada, né? Se manteve, mesmo os indicadores econômicos mostrando que a inflação ainda é muito forte, muito pujante, como a gente diz no mercado financeiro. Então, de fato, a gente ainda tem um mercado de trabalho muito prejudicado na Europa, uma inflação ainda muito pujante, muito forte, isso prejudicando a taxa. A gente sabe que a inflação, né, para cima tende a puxar a taxa de juros para cima. E se você não eleva essa taxa de juros, talvez você perde um pouco ali do controle inflacionário da zona do euro. Falando um pouco dos Estados Unidos, eu acho que ali a gente teve, né, se fosse uma temporada e o capítulo fosse Estados Unidos, aí foi recheado, né? Eu acho que o principal efeito que teve ali, a principal notícia vindo dos Estados Unidos no mês de novembro, com certeza foi a eleição do Trump. A gente vai ali pro segundo mandato do Trump e, na verdade, tudo isso o que gerou no mundo? O famoso Trump Trade. Tenho certeza que você ouviu esse termo aí ao longo de novembro, né? Muitos ativos de volatilidade, por exemplo, como as criptomoedas, né, os bitcoins, por exemplo, surfaram nesse momento e tiveram altas expressivas. Pré-Trump ali a gente chegou a ter o Bitcoin perto de 68 mil dólares e aí no pós-Trump a gente chegou a quase 100 mil dólares. Muito, né, impulsionado porque o Trump, né, durante esse seu segundo mandato, né, usou muito sobre esses ativos de criptomoeda, foi um defensor, né, fez até algumas operações, né, alguns bitcoins ali, eu tenho certeza que ele embolsou em toda essa alta, e isso ajudou muito. Então a gente viu muita volatilidade em ativos de alta volatilidade sendo contencioso para cima, ou seja, as pessoas surfaram essa volatilidade de modo positivo. Geralmente o Bitcoin tem umas disparadas, né, um pouco mais elásticas, então ele sobe 4, cai 3, sobe 5, cai 2, a gente viu na verdade uma crescente, né, corrigiu um pouco agora no final de novembro e é um movimento super normal, chegando perto ali dos 100 mil dólares, muita gente quis colocar um pouco desse lucro no bolso, ele voltou ali para os 92, mas ainda fica surfando ali na casa de 95, 96, 97 mil dólares, né?
Então esse Trump Trade aí foi muito benéfico, principalmente para a criptomoeda. Outro fato relevante que saiu no mês de novembro com a eleição do Trump, eu acho que foi ele formar a maioria, tanto no Senado quanto no Congresso. E para quem não está familiarizado com isso, eu vou tentar explicar de forma muito tranquila. Quando você tem o Congresso e o Senado em prol de você ou do seu lado partidário, fica muito mais fácil de você aprovar todas as suas emendas, leis e todas as mudanças que você quer. E talvez esse seja um dos problemas que a gente tem no Brasil. A gente tem a direita, a gente tem a esquerda e o famoso centrão ali. E na verdade, quando você quer um projeto de lei, uma PEC, uma emenda, seja o que for, você tem que agradar ali gregos e troianos. Quando você tem o Senado e o Congresso do seu mesmo lado partidário, fica tudo muito mais fácil, fica tudo muito mais simples para você fazer aprovações. Por um lado, o mercado achou isso interessante, falou legal, então tudo que o Trump possa vir a fazer de bom e as ideias boas serão mais fluidas, ou seja, serão aprovadas com maior facilidade, mas também algo ali que ele for um pouco mais radical ou ele queira fazer algo um pouco mais não controverso, vamos dizer, talvez aí o mercado ficou um pouco assustado porque ele vai ter essa grande maioria, tanto no Senado quanto no Congresso. Continuando ainda falando dos Estados Unidos, o Fed, que é o Federal Reserve, ali, o Banco Central americano, fez um corte da taxa de juros, né, em 0,25 basis points, saindo de 4,5 para 4,75. Lembrando que, saindo de 5 para 4,5 a 4,75. Lembrando que a taxa de juros americana, ela flutua dentro de uma banda, diferente do que é o Brasil. No Brasil, a gente tem a nossa taxa de juros ali a 11,25 e essa é a taxa de juros. Nos Estados Unidos, ela tem uma banda. Então, a banda atual fica entre 4,5 e 4,75. Na verdade, isso não chocou ninguém no mercado, o mercado já esperava esse corte na taxa de juros e novamente a gente viu ali o guidance, né, que é aquele famoso boletim que a gente acompanha após divulgação, seja de alta ou seja de corte de juros, dizendo que eles ainda estão data dependent. O que isso quer dizer? Estou olhando os dados, eu dependo dos dados para tomar próximas atitudes. O mercado de trabalho nos Estados Unidos ainda é muito forte, a inflação voltando ali para o centro, né, tendendo a voltar para o que é a meta de inflação dos Estados Unidos, ali na casa de 2%. Então, de verdade, ali o Fed fica de luneta, olhando ali tudo que está acontecendo para fazer as próximas movimentações. Obviamente, esse binóculo ali, essa luneta que ele está observando, se estica um pouco mais, principalmente agora nesse segundo mandato do Trump. Então, de fato, ali o Fed vai observar esses primeiros movimentos ali, o Trump começa, né, de fato, a ser atuante em 25 de janeiro, mas o Congresso e o Senado já começa no dia 4 de janeiro, se não me engano. Outro destaque que a gente teve também, acho que aos 48 do segundo tempo, quando ninguém achava mais que o Biden poderia fazer alguma coisa, ele estava aqui presente no G20 no Brasil e fez uma entrevista, né, na verdade um speech ali, um comunicado na Amazônia e falou, né, dentre tantas as coisas que ele poderia falar, acho que o que mais marcou foi ele autorizar, né, a Ucrânia a fazer o uso de mísseis de longa distância contra a Rússia. Isso causou de fato uma volatilidade muito grande nas tensões que já são gigantescas ali na zona de guerra. O Putin, né, rapidamente já disse que, né, se eles começarem a usar, terá retaliações, ele irá atacar, por exemplo, a sede da ONU, enfim, toda aquela sopa que a gente sabe que o Trump, né, que o Putin está acostumado a fazer, todo aquele pânico. A verdade é que ninguém esperava, talvez, essa atitude do Biden, literalmente aos 48 do segundo tempo, né? Ele tem mais um mês ali de governo, vamos dizer, e ele veio com essa declaração. Ainda foi, assim, a interpretação do mercado foi meio que, o que ele tá fazendo? Pra que isso agora, né? Deixa, talvez, é o famoso, vamos empurrar um pouquinho mais um mês e deixa que o Trump tenta resolver isso. A verdade é que isso causou mais volatilidade, no dia que ele falou isso a gente já teve algumas ostensivas de drone e tudo mais. Isso, obviamente, causa volatilidade, causa medo. Se causa medo no investidor e no público, as pessoas correm para onde é mais seguro e correr para onde é mais seguro, infelizmente, né, para muitos só tem uma alternativa e é os Estados Unidos. Vamos lá, falando do Brasil. No Brasil a gente teve um aumento, né? Ao contrário do que está acontecendo nos Estados Unidos, que é o corte da taxa de juros, no Brasil a gente teve um aumento na taxa de juros. E por que a gente teve um aumento na taxa de juros? Na intenção de controlar a inflação que já extrapolou ali o teto da meta. Lembrando que a gente tem uma meta de inflação de 3%, podendo chegar até 4,5% ali, que seria a nossa banda máxima. E no nosso acumulado de 12 meses a gente já ultrapassou esses 4,5 e no acumulado desse ano ali a gente está já bem perto de ultrapassar, lembrando que a gente tem esse mês inteiro de dezembro ainda para averiguar dados e possivelmente a gente vai ultrapassar esses 4,5 de meta. Muito difícil porque a gente já começa 2025 ali com o Galípolo tendo, né, uma missão muito árdua, que é tentar colocar a inflação de novo no centro da meta, né? Quando o Boletim Focus, né, dessa semana
faz a divulgação dos dados para os próximos anos, a gente já viu uma previsão de inflação para o ano que vem mais ou menos em 4,44, ou seja, 0,6 ali muito perto do 4,5 que é a meta, ou seja, ele já começa com uma expectativa muito alta. Então vai ser de fato ali uma missão muito árdua para o Galípolo para tentar trazer de novo essa meta de inflação para o centro. E um dos motivos, um dos meios, de fazer essa meta de inflação retornar é o aumento da taxa de juros. Então não é uma nem duas, são diversas casas que já dizem que a gente começa janeiro ali com uma taxa básica de juros ali, a taxa Selic por volta de 12%, finalizando ali o ano entre 12,5% e 12,25%. Então se preparem, apertem os cintos que a gente vai ter mais ciclos de aumento de taxa de juros. Dados importantes aqui no Brasil, a gente teve a reunião do G20, como eu mencionei, no Rio de Janeiro. Eu acho que isso, na verdade, ajudou muito mais ali para o Brasil fazer um posicionamento de bom vivant ali, de bom vizinho, né? Fazer algumas parcerias muito mais culturais e ideológicas ali. A gente viu o Lula falando bastante com o pessoal da China, falando com outros países ali. Eu acho que, na verdade, nesse meio de volatilidade que a gente está vivendo no mundo, né, que o Trump já declarou ali que talvez vai fazer algumas barreiras contra a China, eu acho que o mais sábio do Brasil nesse momento é falar assim, peraí, eu tô aqui, né, sou e sempre serei um grande parceiro comercial seu, então no que ele puder, estou aqui. Mas, por outro lado, também a gente tem que entender que a gente tem que chegar e falar, Estados Unidos, peraí, vocês não querem fazer esses negócios com a China, façam com a gente, estamos aqui. A verdade é que a gente tem que morder e assoprar dos dois lados. A gente teve também divulgação, por exemplo, de um relatório do Morgan Stanley, um dos maiores bancos hoje do mundo, fazendo o quê? Rebaixando ali o grau, não vou dizer que é o grau de investimento, mas a sensibilidade para o Brasil. A gente geralmente, quando fica observando esses bancos internacionais falando sobre esse grau de sensibilidade, a gente fica sempre posicionando, ele tá neutro, tão overrate, tá underrate, o que isso quer dizer? E muitas vezes os clientes me perguntam, underrate quer dizer o quê? A gente não está colocando peso, a gente está tirando talvez o braço, a gente está tirando o peso de investimentos no Brasil. No momento de grande volatilidade e taxa de juros como a gente está no mundo, muitas vezes o cliente, né, ou seja ele, investidor nacional ou internacional, prefere fugir para uma economia mais robusta, uma economia mais forte. Então eles tiram o dinheiro do Brasil ou tiram o dinheiro dos seus países e colocam numa economia mais forte, que seria os Estados Unidos. Visto isso, a gente teve aí o maior recorde de fuga de capital de brasileiros para os Estados Unidos desde 1982, se não me engano. Então, assim, na verdade o fluxo está gigantesco, tá todo mundo tirando aí o dinheiro, né, do Brasil e colocando lá fora com medo do que possa vir a acontecer. Mas eu acho que o que roubou a cena aí foi na última semana de novembro, a gente teve ali o comunicado do Haddad na quarta-feira, e quando o mercado esperava que ele ia falar de fato de um pacote forte, que esse era até o nome da live ali que ele fez no YouTube, na verdade ele só falou assim, gente, a direção é pra cá, mas eu ainda não sei o que eu vou fazer. Ele falou que a gente vai ter ali talvez um corte de gastos em 30 bi em 2025 e mais 40 bi em 2026, mas até a verdade é que ele não disse como. Ele não disse, a gente vai cortar 30 bi assim, assim, assim. Deu algumas ideias, falou um pouco da isenção, né, sobre a quem ganha até R$5.000, lembrando que essa isenção para quem ganha até R$5.000 tira do cofre público ali 40 bi. Então ele está falando que a gente precisa cortar 70 bi, acabou de tirar 40 bi, mas do outro lado ele falou que vai, né, começar a fazer uma cobrança diferente para quem ganha acima de 50 mil. Então assim, na verdade é que ele deu algumas ideias ali, que agradou um lado, desagradou o outro, né? A gente sempre costuma dizer, é muito difícil você fazer política no Brasil, você tem que agradar a direita, a esquerda e o centro. Na verdade tudo isso ainda precisa passar pelo Senado, tramitar ali pelo Congresso e ser aprovado, mas a verdade é que todo mundo esperava que ele ia vir com soluções um pouco mais robustas, né? Soluções um pouco mais fortes. Na verdade, é como se ele tivesse dito, gente, eu sei que eu tenho um problema, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu ainda não sei como vai ser. Eu tenho algumas ideias aqui, eu acho que isso vai acontecer desse jeito ou daquele. Resultado foi, o mercado explodiu de volatilidade, a gente viu o título público ali, o Tesouro pagando IPCA mais 7,11, 7,14. A gente viu taxa pré-fixada de Tesouro de 2027 pagando 13,40, 13,50, ou seja, um absurdo de taxa, né? A gente comentou na última live ali, a gente falando, a gente tá vendo o título público pagando IPCA mais 6, isso é um recorde, a gente tem que aproveitar esse momento, agora a gente já tá falando de 7,11, né? Então o recado que a gente tem aqui para dizer é, vai vir muito mais volatilidade por aí, apertem os cintos porque as coisas não serão fáceis em 2025. E aí, para fechar essa temporada de Brasil, né, não podia ser outro tema, dólar, né? O dólar batendo recorde aí, bateu R$6 e voltou, e cada vez mais caro. Isso preocupou o brasileiro, né? Eu conversando com um cliente, ele até brincou, ele falou assim, Guilherme, quando o Google errou e disse que o dólar estava 6,10, 6,11, talvez ele estava prevendo o futuro. Eu falei, pode ser que sim. A gente viu o dólar batendo recorde, chegando ali muito perto de 6. Isso é muito ruim, né, pro brasileiro, né? O que a gente gosta de dizer sempre na LIA? Não é o dólar que ficou mais caro ou o dólar que ficou mais barato. Na verdade, é o real que se
valorizou ou se desvalorizou perante o dólar. A gente sabe que inflação para cima, taxa de juros para cima e um dólar muito caro prejudica muito a economia brasileira. Prejudica a bolsa, que se estava barata vai ficar mais barata, porque os múltiplos ficam muito mais, né, longe de serem alcançados, vamos se dizer. Você tem uma inflação muito mais alta, que vai ser muito mais difícil de conter, até porque a gente tem uma economia muito voltada também e muito baseada no que é a moeda americana, né, que é o dólar. Então, assim, mês de dezembro promete ser muito mais volátil do que o mês de novembro, eu acredito. Somado a tudo isso, a gente vive época de final de ano, parece que muita gente tira o pé, muita gente acelera demais, e na verdade é que essa sopa vai estar muito mais incrementada. Sempre digo para vocês, se informem, fiquem próximo dos seus assessores, fiquem próximo da LIA. Qualquer dúvida que vocês tenham, mandem nas minhas redes sociais ou mandem nas redes sociais da LIA. A gente vai correr para tirar suas dúvidas. Mas lembrem-se, o melhor ativo na carteira de vocês sempre vai ser a boa informação. Então, obrigado, galera. Te vejo na próxima. Valeu.